Oi, amém. Olha só, na sua explanação, na sua palestra, nós vamos ter o privilégio de ser gravado para que passem para muitas pessoas. Michele, bem-vinda. Que Deus te Obrigada. abençoe, que Deus, cuide e que vamos cuidar com as nossas câmeras, com os nossos microfones, para que não haja interferência e possamos fazer um lindo trabalho para o Senhor. Michele, nós precisamos que você se apresente, nós estamos ávidos para te conhecer, e assim seja bem-vinda, nós passaremos 3 dias incríveis, porque o Senhor dirigirá, né? Então, Amém. Michele, onde você mora? Fala um pouquinho de você para nós, para que até possamos orar, né? É em todo sentido, no bom sentido de se tornar, pelo menos para mim, a nossa mais nova amiga. Tá bom, Michele? Tá certo. Bem-vinda, minha querida. Pode falar. Obrigada. Bom dia a todos. Cumprimento todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Então, como a irmã já disse, meu nome é Michele, sou psicóloga. Eu resido atualmente na Bahia, na cidade de Santo Antônio de Jesus, numa pequena propriedade rural. Sou esposa do irmão Gutenberg, que falou a voz final de semana passado. Ah, E, legal. e eu fico feliz, né, pelo convite, e vamos agora compartilhar um pouco da palavra de Deus e da mensagem que o Senhor colocou em nossos corações. Então, irmãos, diante da situação atual do mundo, nós precisamos falar sobre saúde mental. E é perceptível, né, aos nossos olhos, eu acho que para qualquer um, o quanto tem se aumentado o número de doenças mentais, de transtornos, de sofrimentos, e pessoas conhecidas ou até mesmo dentro da nossa família vê-se essa necessidade. Então, em virtude disso, nós vamos falar sobre esse assunto. Então, o tema geral desses 3 dias é saúde mental e espiritualidade. Vamos ver a relação que existe entre esses 2 temas, né, e nós como povo de Deus, como remanescentes, né, que temos a palavra de Deus, cremos na palavra e cremos nos escritos inspirados, de Ellen White, vamos ver o nosso papel, tanto como prevenção, como também como ajuda, como podemos ajudar as pessoas que estão passando por sofrimento. Então, irmãos, como eu disse inicialmente, é perceptível o aumento de casos, né, de pessoas com transtornos, com sofrimento mental. E várias pesquisas apontam que nesses últimos 4 anos, por que nesses últimos 4 anos, né? A gente sabe que a pandemia ele foi um catalisador muito grande desses problemas. Então, nos últimos 4 anos, teve um aumento de atendimento na rede de saúde, em virtude de transtornos mentais, de 12 a 15%. E comparando o ano de 2022 com 2023, as pesquisas apontam que houve um aumento de 37% na aquisição de antidepressivos. Então, as pessoas têm estado em sofrimento, têm buscado ajuda, e nós, como povo de Deus, será que não temos o que dar a essas pessoas? Será que nós não temos uma mensagem especial que vai libertá-las também dos seus conflitos e sofrimentos mentais? As pesquisas, né, os teóricos da ciência apontam que esse aumento é porque antes não havia uma procura médica, né, ou seja, não havia o diagnóstico de todos os casos. É verdade isso, contudo, existe uma preocupação de que às vezes, irmãos, as pessoas patologizam, né, patologizam a vida ou patologizam o sofrimento. Como assim, irmãos? Muitas vezes
sofrimentos, né, que as pessoas passam, e quadros, comportamentos, são as pessoas querem buscar um diagnóstico, elas querem parece que há uma tendência geral do diagnóstico, né, "Ah, então é porque eu sou assim", e aí começa-se uma busca, por afirmar isso. Irmãos, não que eu seja contra o diagnóstico, né, o diagnóstico tem seu papel e é importante, principalmente para direcionamento de tratamento, para os profissionais de saúde direcionarem seu tratamento, e para o paciente, ter uma referência e entender os seus sintomas e como lidar com eles. Contudo, existe um estigma, existe um um conceito equivocado de que por você ter depressão, ou por você ter ansiedade, ou qualquer outro transtorno, quer seja de humor, de personalidade, é como se você estivesse preso, limitado a esse transtorno. E isso é muito triste, e a gente quer, quebrar esse paradigma, né, aqui também nessa mensagem. Mas nós viemos falar também de espiritualidade. E, irmãos, é perceptível que a maioria das vezes quando a gente entra em adoecimento, quer seja mental, quer seja orgânico, é comum vir uma pergunta em nossa mente: "Por quê? Por que estou doente? Qual é a causa? O que que eu fiz de errado para isso acontecer?", né, uma busca, uma varredura na mente, a gente começa a nos perguntar o porquê da doença. E às vezes é encontrada as respostas, muitas vezes não, ou às vezes a gente chega em conclusões incorretas. Então vamos ver o que que a palavra de Deus, o que que o Senhor tem a nos dizer sobre isso, e como isso pode nos ajudar na nossa vida espiritual, a prevenção disso e também como ajudar as pessoas. Vamos abrir a palavra de Deus? No livro de João, no Evangelho de João, capítulo 9. A minha já está aberta. Todos já abriram João, capítulo 9, vamos ler a partir do verso 1. Antes de lermos, irmãos, vamos fazer mais uma vez uma prece, como estamos mesmos? Oremos. Senhor Deus, estamos com a tua palavra aberta e necessitamos, Senhor, da tua ajuda para compreendê-la. Guia-nos, Senhor, no estudo da tua palavra. Guia-nos, Pai, neste momento, que o teu Santo Espírito possa ser derramado sobre nós, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, é uma história conhecida, mas vamos ler o versículo 1 e o 2. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Então a gente percebe o mesmo questionamento que muitos de nós fazemos, os dos discípulos. Por que esse homem está doente? Porque ele nasceu com essa deficiência visual. E havia uma compreensão na época dos judeus, em que era ensinado pelos líderes da época, e os discípulos também tinham essa compreensão, que toda doença era em virtude do pecado. Irmãos, isso é verdade. A doença só existe em virtude do pecado. A irmã White fala lá em Ciência do Bom Viver, que a enfermidade é o resultado do pecado, na página 113. E também fala em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 410, que existe uma relação indicada por Deus entre pecado e doença. Então, é verdadeiro pensarmos que as doenças existem em virtude do pecado. Contudo, irmãos, havia uma compreensão de que a doença era um castigo de Deus, que a doença era um castigo nesta vida. E quando observamos a resposta de Cristo, nós conseguimos entender por que que ele disse aquilo. Vamos ler o versículo 3? Se vocês estiverem ainda com a Bíblia aberta. Vamos lá? O versículo 3 diz assim: Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Interessante, não é, irmãos?
Como assim nem ele nem os pais pecaram? Eles tinham pecado, eles eram pecadores. Mas por que que Jesus deu essa resposta? Jesus tirou o foco do pecado, Jesus tirou o foco da culpa, porque, irmãos, imagine, coloque-se no lugar daquele rapaz que nasceu cego. Imagine como ele era oprimido durante toda a sua vida por acreditar que ele estava condenado, não só a uma doença, mas ele estava condenado a ser pecador e talvez na mentalidade dele até sem possibilidade de graça, porque era assim que era visto naquele tempo. A irmã White fala na Indesejados de Todas as Nações, comentando essa história, muito bom, né, quem quiser ler esse capítulo, que ela fala sobre isso, ela diz assim: "Geralmente acreditavam os judeus que o pecado é punido nesta vida. Toda enfermidade era considerada como um castigo de qualquer mau procedimento, fosse da própria pessoa ou fosse dos seus pais. É verdade que todo sofrimento é resultado da transgressão da lei divina, mas essa verdade fora pervertida." Então vamos lá, irmãos, precisamos compreender isso. É verdade que toda doença é resultado do pecado. Contudo, essa verdade foi pervertida naquele tempo. E será que não pode estar sendo pervertida hoje por nós? Será, irmãos, que quando adoecemos ou quando vamos pensar em outro, né, quando outra pessoa adoece, quer seja de uma questão física, câncer, né, ou emocional, que existe ainda, preconceitos e coisas a serem compreendidas sobre as doenças mentais, e transtornos. Quando alguém adoece, será que nós não queremos acusar a pessoa, procurar um pecado que ela cometeu, para acusá-lo de algo e dizer que a culpa é daquilo ou não? Entende? Nós temos uma tendência muito grande a isso, e muitas vezes as pessoas que entram em adoecimento, isso eu falo pela minha experiência clínica, existe uma culpa enorme das pessoas que estão em adoecimento, porque elas se sentem castigadas por Deus, elas se sentem separadas de Deus, elas se sentem realmente, precisando da misericórdia, mas elas sentem esse afastamento de Deus, como se Deus não olhasse mais para elas. E olha o que continuou o texto falando: "Satanás, o autor do pecado e de todas as suas consequências, levaram os homens a considerarem a doença e a morte como procedentes de Deus." Então é um engano de Satanás acharmos que Deus é que traz a doença ao ser humano. Deus, ele não quer o nosso mal. De forma alguma, a palavra de Deus diz que os pensamentos dele são de paz ao nosso respeito, e não de mal. Sabe por que que acontece isso, irmãos? É porque muitas vezes, quando nós erramos, porque de fato a doença vem pela transgressão da lei, quer seja pela consequência disso, através das gerações que a gente vai ver isso, né, que por estarmos num mundo de pecado, nós temos a tendência, a possibilidade de ter doenças, mas também por nossas próprias atitudes. E às vezes quando pecamos, vamos a Deus, pedimos perdão, recebemos, a paz de Cristo, né, a certeza do perdão, é uma experiência maravilhosa. Contudo, muitas vezes as consequências desse pecado não são retiradas. E quando nós sofremos pelas consequências, muitas vezes a dúvida vem em nossa mente: "Será que eu fui perdoado? Será que eu fui realmente justificado por Cristo? Por que que eu estou sofrendo isso?", quer seja uma doença ou quer seja, questões, dificuldades da vida. Então as consequências, muitas vezes, os sofrimentos, deixam nossa mente confusa, é como se entorpecessem, a nossa mente para a gente compreender que Deus nos perdoou. Então vamos para a história do ladrão na cruz. Quando ele reconheceu Cristo como Senhor, nós sabemos que ele estava arrependido, Cristo o perdoou e ele está salvo, né. Contudo, Deus não tirou, Cristo não o tirou da cruz.
ele não tirou as suas consequências. Então, irmãos, muitas vezes as consequências fazem-nos pensar que Deus é que está trazendo o mal sobre nós, né, quer seja doença ou outro aspecto, mas Satanás, irmão, a gente está desonrando a Deus, né, quando nós acreditamos que ele é que é o autor da doença. Ele não é o autor, né. Então, olha o pensamento que vem, e isso a gente sabe que tem a ver com nossa educação, com a nossa formação, né, a gente sabe que muitos ainda têm um conceito de Deus equivocado, não compreendem o real caráter de Deus, de amor. Então ela diz assim, essas pessoas, né, que pensam assim, elas pensam que a doença é como um castigo arbitrariamente infligidos por causa do pecado. Daí aquele sobre quem caíra grande aflição ou calamidade sofria, além disso, ser olhado como um grande pecador. E aí, quando Jesus responde aquilo, ele não quis dizer que aquele moço não tinha pecado. Ele não quis dizer que os pais não haviam pecado em alguma coisa. O que que ele fez? Ele procurou corrigir aquele erro. Ele não explicou a causa da aflição do homem, mas dirigiu a mente deles para o resultado daquilo, que em virtude da mesma, né, daquela doença, manifestar-se-ia as obras de Deus. Então, ele tirou o foco, ele tira o nosso foco do pecado, da culpa, que massacra. Irmãos, a culpa tem sido uma das grandes causas do adoecimento, do sofrimento mental. Então, Cristo, ele tira o nosso foco disso, porque ele é o único que resolve o problema da culpa e do pecado, e nos leva a ele, que é o único que pode resolver. Como ele disse assim, para que se manifestasse a glória ou as obras, e para que fosse compreendido realmente o caráter de Deus. Então, irmãos, por quê? Mas ainda às vezes fica na nossa mente, por que adoecemos? A gente vai tentar explicar um pouquinho agora, nessa mensagem de hoje, sobre isso. Vamos abrir em Gênesis, para entendermos os porquês, precisamos ir para o princípio, né? Para a criação. Lá em Gênesis 1, 26, diz assim: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, irmãos, Deus nos criou perfeitos, à sua imagem, à sua semelhança. Isso é importante para compreendermos com o que ele nos dotou. Ele nos dotou com coisas que eram superiores aos animais, como a gente vê aqui no texto. Então, nós temos raciocínio, nós temos a liberdade de escolha, né, o livre-arbítrio, ou como o irmão White fala, o poder da vontade, temos consciência, coisas que os animais não têm. E quando Deus nos criou, tudo isso era perfeito, tudo isso funcionava perfeitamente. Todas as nossas faculdades, como a irmã White fala, faculdades mentais superiores, essas que eu acabei de citar, e também as inferiores, que são os apetites e paixões, funcionavam em harmonia, em perfeita harmonia. Ou seja, irmãos, os nossos sentimentos, as nossas paixões e os nossos apetites eram bons, eram inclinados às coisas boas. E eles em si mesmos, irmãos, não são pecados, os sentimentos em si mesmos não são pecaminosos, e nem o apetite em si. O problema foi por conta do pecado. Então, após o pecado, houve uma mudança, uma degradação, uma degeneração do homem. E a gente percebe isso em toda a história da redenção, né, em toda a história do ser humano, após a queda. Mas lá em Gênesis 5, a gente pode virar a folha aí, em Gênesis 5, versículo 3 diz: Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então, a partir de Adão, a partir da queda de Adão, o homem começou a degenerar física, mental e espiritualmente. E quanto tempo nós estamos aqui nessa degeneração, irmãos? O maquinário humano criado perfeito,
tem sofrido bastante degeneração em virtude do pecado. 6.000 anos nós estamos aí e temos sido a geração mais fraca, né, essa geração fraca, mais fraca fisicamente, mentalmente e também espiritualmente, porque essas 3 áreas da nossa vida estão interligadas, né, uma interfere na outra. Uma interfere na outra. Então, irmãos, quanto mais nós nos distanciamos do Éden, que ali era o plano de Deus para termos saúde física, mental e espiritual, né, estarmos em harmonia ali, quanto mais nos distanciamos dali, mais degradamos. Como assim, irmãos? Deus, que é o criador do maquinário humano, ele sabe o melhor ambiente para nós vivermos. Ele sabe qual a melhor alimentação para termos. E ele sabe qual o melhor estilo de vida. E se nós formos perceber, tudo que o inimigo fez, além de nos levar ao pecado, foi degradar a mente humana, né, para dificultar a nossa escolha, dificultar a nossa percepção espiritual para estarmos ao lado de Cristo, né. Ele tem enfraquecido a nossa mente. E nós vamos perceber aqui que a ciência, ela não coloca causas específicas para os sofrimentos, para os transtornos mentais, mas existem fatores, e nós vamos perceber a relação desses fatores de risco com o plano original de Deus. Vamos dizer assim, que todos esses fatores de risco são a quebra das leis de saúde. Então, quando Deus nos dá leis, a própria lei moral, sempre é para o nosso bem, sempre é para a nossa felicidade. Contudo, o inimigo tem nos distanciado disso. Então, vamos agora ver, irmãos, quais são os fatores de risco que levam aos transtornos mentais. Que, irmãos, não existe um determinante só para a doença mental, para o transtorno mental. É como se fosse, irmão, peças num quebra-cabeça. É como se fosse a doença, fosse o copo que entorna, né, que derrama. Então, cada fator é um pouco de água que eu vou acrescentando, é uma quantidade, e que vai, por fim, precipitar no adoecimento. Então, o primeiro fator que vamos apresentar aqui são os fatores biológicos. Então, irmãos, nós, em virtude do pecado, depois do pecado, nosso DNA, nossa genética, existe o registro de tudo que nós fazemos é registrado na nossa genética. Então, nós herdamos, imagina a herança que nós temos recebido. Lá em Êxodo 20, verso 5, quem puder abrir, Êxodo 20, verso 5, que fala aqui, ó, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, a gente vê aqui as consequências, a degeneração, a tendência que nós herdamos em virtude do pecado dos nossos pais, né, dos nossos antepassados. É certo, irmãos, e é uma promessa maravilhosa que quando uma pessoa decide servir a Deus, essa maldição é quebrada. Louvado seja Deus, a gente vai ver isso cientificamente, que é quebrada essa maldição. E fala no verso seguinte, né, mas faço misericórdia até 1000 gerações. Contudo, a gente vê que o ser humano, a tendência dele é para o mal, né, e a maior parte da humanidade tem se degenerado e tem caído em pecado, né, em transgressão à lei de Deus, às leis de Deus. Então, irmãos, nós não podemos negar que existe uma tendência a adoecimento e aos transtornos mentais. Então, as pesquisas mais recentes conseguem até medir o percentual que alguns transtornos têm, em média, que nos torna suscetível. Ou seja, irmão, se eu tenho um gene para a depressão,
a ciência fala que eu sou suscetível 40%, existe uma suscetibilidade de 40% a eu ter depressão. Então, vamos lá imaginar o copo. Então, eu já está preenchido uma parte desse copo, né? Fazendo a ilustração do copo de água. A ansiedade de 30% a 40%, a esquizofrenia em torno de 50%, a bipolaridade, que é um transtorno de humor, tem uma suscetibilidade alta, de 80%. Então, muitas pessoas acreditam que a sua doença é puramente genética, mas nós vamos observar que esses 80% não é determinante. Por quê? Porque a epigenética, né, o estudo da epigenética, o que é a epigenética? É o estudo que constatou que existe alteração genética nos nossos genes em virtude de interação com o ambiente. Então, interações externas da nossa vida podem modificar nosso gene, pode modificar nossa genética. E essas alterações, o que elas fazem? Elas podem ativar nosso gene, ou seja, se eu tenho uma tendência a certo adoecimento, até mesmo câncer, todos nós provavelmente temos genética para ter câncer, né? Se meus antepassados, se eu sei que meu pai, minha mãe ou meus avós tiveram uma doença, existe uma probabilidade de eu ter, existe uma tendência, existe um gene ali que pode ser ativado pelo ambiente ou pode ser inativado. Então, a ciência descobriu que eu posso, que existem interações do ambiente que podem ser da minha responsabilidade ou do contexto em que eu vivo. Nós vamos descobrir mais na frente que alterações são essas, né? Que interações são essas do ambiente. Então, existe a possibilidade, por exemplo, de uma pessoa que tem uma grande suscetibilidade de ter um transtorno, não desenvolvê-lo. Se não houver esse despertar do gene através dessas interações do ambiente. E aí a gente vê quão grande amor Deus teve por nós ao nos dar a lei de saúde. Quão grande amor Deus nos tem por ter enviado o Espírito de Profecia com os 8 remédios naturais, né? É uma bênção para nós que somos povo de Deus, que devemos ser uma bênção para o mundo, assim como Abraão, né, que devia abençoar todas as nações. Então, irmãos, as principais alterações do ambiente começam ali desde a gestação. É por isso que o Espírito de Profecia, lá em Conselhos sobre Regime Alimentar, ele dedica capítulos, né, também no Lar Adventista, dedica capítulos para falar das influências pré-natais, porque desde ali há essa alteração do gene, tanto para o bem, lembra, tanto para ativar o gene ruim, né, aquele gene do adoecimento, ou para inativar. Então, dependendo do contexto, dependendo da alimentação, por exemplo, existe já correlação, né? Não é que é determinante, mas existe correlação. Vamos lembrar que são pecinhas até dar o gatilho, né, da doença. Existe correlação, por exemplo, de desnutrição da mãe, da gestante, com alguns transtornos mentais, né? Deficiência de algumas vitaminas, por exemplo, com o autismo. Claro, como eu disse, isso é um dos fatores, existe o fator genético, existe esse e outros fatores, mas existe essa correlação. Então, da deficiência nutricional, exposição da grávida a químicos tóxicos, que isso pode ser até de medicamentos e de outros tipos de exposição, né? Existe polêmica relacionada a vacinas. Então, porque é constatado que alguns metais pesados, né, quando em contato, a grávida pode sim, e só pode alterar a genética do bebê e ser um fator para transtornos mentais. Vírus também, que essa mãe é exposta. O estresse, então, sabemos que uma mãe que vive um pico de estresse, né, problemas emocionais dentro da família, sobrecarga de trabalho, tudo isso
altera, interfere no desenvolvimento neuronal do feto, do cérebro e da genética. E também, irmãos, o bebê nasceu. Às vezes, olha como Deus é maravilhoso. Mesmo crianças que as pesquisas mostram que mesmo crianças que tiveram essa alteração na gestação, no ventre, pode ser revertida, ou seja, pode ser inativado esse gene, caso, através do cuidado da mãe. Então, por exemplo, a criança na gestação foi muito estressante para a mãe, ela sofreu abuso psicológico, mental, físico, na gestação, isso passa para o bebê, mas dependendo de como a mãe cuida, do afeto, do apego, né, eles mostram que isso pode ser revertido. Olha como Deus é maravilhoso, né, ainda dá essa possibilidade de reverter e inativar alguns genes. Então, as principais alterações acontecem nos primeiros anos de vida, ou seja, no desenvolvimento do ser humano, na gestação, como a gente já falou, e como nos primeiros anos de vida. Então, nós vamos falar de algumas alterações aqui que podem acontecer e despertar esse gene. Então, pessoas que tiveram perdas significativas na infância, isso é um fator de risco. Não quer dizer que você terá, como eu disse, né? Mas é um fator, mais uma peça que se acrescenta. Então, perdas significativas, mortes de entes queridos, próximos, separação dos pais, a criança que foi adotada, né, foi doada, dada à adoção, já é comprovado que é um fator de risco. Um fator de risco também, irmãos, muito prevalente, muito visto na minha prática clínica, o abuso físico, psicológico, sexual. Um desses, às vezes, o conjunto desse, ou também a negligência, que é um tipo de violência também, a negligência que a criança pode sofrer. Então, crianças que sofrem, assim, é comum, por exemplo, em alguns transtornos, irmãos, a pessoa ter passado por algum tipo de violência na infância, né, abuso sexual. Então, é por isso que é importante a gente combater isso, como aconteceu no mês passado com o Quebrando o Silêncio. O abuso psicológico também, e até a negligência, irmãos, tem um efeito terrível na mente de uma criança. Até porque, imagine, irmão, quando a criança sofre a violência dos próprios pais, de um dos genitores. Ron White fala que os pais, eles são representantes de Deus para a criança. Então, quando ela sofre uma violência destes, de pessoas que deveriam protegê-la, né, garantir a segurança não só física, mas emocional, qual vai ser os conceitos que essa criança vai formar? Como ela vai enxergar Deus? Então, os pais têm uma responsabilidade imensa sobre os filhos nesse sentido, né, desde a gestação, como a gente viu. Outra alteração também que ocorre no desenvolvimento do ser humano são alterações do ritmo biológico. Irmãos, quando Deus nos criou, ele nos criou com um ritmo ideal de vida. E a gente fala muito aqui sobre o sono. O sono não é um dos remédios naturais, então existe correlação direta de alguns transtornos com o sono. Pessoas que têm alterações no sono têm uma possibilidade maior de desenvolver alguns transtornos. E pessoas que já têm um diagnóstico, né, que já está desenvolvido o diagnóstico, por exemplo, do transtorno da bipolaridade. Se ela altera o sono, isso pode desencadear surtos, crises, né. Então, se a pessoa já tem um estilo de vida desde a infância, é observado isso às vezes, desde a infância a pessoa não tinha um sono regular, né, não tinha um horário certo para dormir, dormia tarde da noite, não tinha, rotina. Quando a gente vê que não tem rotina no sono, não tem rotina na alimentação também, não tem horário certo para comer, então tudo isso altera nosso ritmo biológico e é um fator de risco também. O uso, né, de psicoativos, que são drogas, quer seja legais ou ilegais,
né, a gente está num contexto aqui cristão, ninguém ingere bebida alcoólica ou tabaco ou maconha, mas é sabido que isso, ele é um gatilho também muito forte para os transtornos mentais. Mas também o café, a cafeína e outras drogas legais que a gente encontra em alimentos, como o café, né, que eu citei, que são comuns hoje, né, na sociedade. Uma alimentação inflamatória, então, pesquisas mostram que uma pessoa com transtorno mental, ela tem o cérebro inflamado. Então já existe a relação entre o intestino e o nosso cérebro. Então existe um nervo, que é chamado nervo vago, que ele faz uma conexão direta, é até chamado o intestino de segundo cérebro, porque, irmãos, tudo que a gente come, ele inflama o nosso corpo e vai inflamar também o cérebro. Então alimentos cárneos, derivados, né, da carne, o leite, a gente sabe que é altamente inflamatório, açúcar, refinados. Então, quando você está em desbiose, por exemplo, né, que é uma alteração intestinal, isso vai alterar a sua absorção dos neurotransmissores do prazer, serotonina. Então, isso vai ser mais um fator, mais uma peça, mais um pouquinho de água para entornar, vamos dizer assim. Pode ser um dos fatores, é uma alimentação inflamatória. Outro fator também muito comum na atualidade, e a gente começa a entender por que que existe esse boom, né, de doenças, de transtornos. A hiperestimulação da nossa mente. Então, o uso de telas, que é muito comum, tanto para crianças como também em adultos, né, um fator muito importante. Às vezes a gente pensa que a hiperestimulação é só pelas telas, mas também todo o estilo de vida hoje, gente, o barulho da cidade, a correria, o acúmulo de atribuições. Então a gente vive num tempo que a gente precisa dar conta de várias coisas no trabalho, a gente precisa dar conta de coisas dentro do lar, né, na igreja. Então existe uma sobrecarga, a gente não tem mais aquela vida simples. Será que foi isso que Deus planejou? Quando a gente olha para o Éden, qual foi o plano de Deus, né, para o ser humano? Era essa hiperestimulação, o cérebro não descansa, o cérebro cansa, irmãos. E nesse cansaço, ele entra em colapso, ele pode, eh, colapsar, né, em algum transtorno. E outro fator também, que tem sido um gatilho, e que foi um gatilho na pandemia, é a exposição a um estresse, agudo ou contínuo. Então, na pandemia, a gente viu isso claramente. Nós fomos muito expostos ao medo, ao pânico de uma doença, e isso catalisou várias pessoas, assim, desenvolveram transtornos, né, e foi o gatilho para aquele transtorno. Então, não só em relação à doença, mas vamos pensar, eh, em alterações ambientais, né, vamos dizer assim, que causam estresse. Então, a pessoa que está passando por uma separação conjugal, pode ser um fator de estresse, estresse no trabalho, dívidas, perda do emprego, um adoecimento, como foi no caso da pandemia, ou um adoecimento de algum familiar. É um fator de estresse. Então vamos imaginar a cena, né, a pessoa já tem um fator genético, ela já sofreu na infância algum tipo de violência, ela faz uso de algum psicoativo, ela já tem uma rotina de vida alterada, né, o seu relógio biológico já é alterado, ela faz uso de uma alimentação inflamatória, a hiperestimulação hoje através das telas que infelizmente é muito comum, é geral, e aí ela vem e é exposta a um estresse. Então, irmãos, todos nós, o que eu queria dizer, todos nós somos suscetíveis a adoecer, né. Elias teve depressão, um homem de fé, um profeta de Deus, que teve fé em vários momentos, mas em um momento específico, ele adoeceu.
quanto mais nós. Então, nós nunca podemos pensar que nós estamos isentos, nós não estamos suscetíveis a isso. Nós podemos sim adoecer. Se tudo isso se juntar em algum momento, né, pode vir um adoecimento. Mas existe um fator de risco que a ciência aponta que ele é muito importante. Esse fator se chama subjetividade. Então, o que que é isso, gente? Na nossa história de vida, tudo que passamos, nós vamos aprendendo a lidar com o mundo. Então é uma percepção individual, irmãos, a gente começa a ver as coisas da nossa forma. Então, essa percepção são crenças, são conceitos. Crenças não levem em consideração que é só religiosa, são crenças em relação a tudo a vida, né. Como você vê a si mesmo, como você vê as pessoas, como você vê Deus também. Então, esses conceitos são formados e essa percepção é individual. E isso pode ser um fator que pode contribuir para o adoecimento, porque às vezes tem pessoas que não sofreram todos esses fatores de risco que a gente observou, mas se ela tem uma percepção muito negativa da realidade, isso pode desencadear também um transtorno, né. Então a percepção, a subjetividade. Como é que a gente pode observar isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eh, Quando vamos imaginar que estamos vendo um objeto nunca observado. Vamos dizer que nós nunca vimos uma cadeira, e eu olho para essa cadeira de uma posição, de uma perspectiva, e a outra pessoa está olhando pelo outro lado. Eu vou construir uma imagem mental daquela cadeira. E quando eu for falar sobre isso, eu vou dar aquilo que eu acho que eu estou vendo, a minha percepção daquele objeto. E aquela outra pessoa vai dar outra percepção, porque ela está vendo de outro ângulo. E aí mora um conflito, surge, quer dizer, aí surge um conflito. E eu posso estar vendo de forma distorcida, não é completa, não é real essa minha percepção. Como resolver isso? Uma forma de ajudar isso é você esclarecer a realidade para aquela pessoa. E dizer assim: "Olha, não, a cadeira não é só dessa forma. Vinha olhar pelo meu ponto de vista, você verá". Então a pessoa vai e olha. Se fosse simples assim, no caso das questões psicológicas, né, mas o que que acontece, irmãos? Existe algo que nem Deus pode interferir. Como assim? Você pode dar o esclarecimento, você pode dar a luz, o entendimento sobre aquilo real, porque o que que acontece, irmãos? A gente constrói uma visão equivocada da realidade. E aí, explicou, mas existe algo que nem Deus mexe. Vocês sabem o que é? É o nosso livre-arbítrio, é a nossa escolha. Então, se a pessoa não quiser olhar, o que que nós podemos fazer? Se a pessoa não quiser aceitar essa percepção, essa mudança de conceito, o que que se pode fazer? Deus respeita a liberdade, né. Então, o livre-arbítrio, a vontade, como a irmã White fala, é muito importante nessa questão da subjetividade. Então a gente percebe que, às vezes, temos as mesmas oportunidades, passamos por situações similares, mas temos visões totalmente diferentes daquilo. Não é verdade? Você que tem um irmão que cresceu no mesmo ambiente, às vezes você tem uma visão da realidade totalmente diferente, porque existe a sua subjetividade, você construiu, através das suas escolhas, uma visão de mundo. E é importante a gente entender o que que a gente acredita. Quais são os conceitos que nos formaram? Porque as nossas crenças definem nossas escolhas. Por isso que a Bíblia fala, né, aquilo que nós pensamos, isso a gente é. Nós vemos exemplos bíblicos disso. Então,
Caim e Abel, será que eles não tiveram as mesmas oportunidades, o mesmo conhecimento, por exemplo, da história da queda, da expulsão do Éden? Mas a gente vê que Caim desenvolveu uma percepção totalmente diferente de Abel. Não é simplesmente o sacrifício que ele levou, a gente precisa ver por trás daquele comportamento. Ele não creu no sacrifício de Cristo expiatório. Abel foi pela fé, como Hebreus fala, né? Pela fé, Abel, ele ofereceu um sacrifício. Então, Caim não teve essa fé, ele não creu, ele teve uma percepção equivocada, talvez achou injusto Deus ter expulsado do Éden. Então, eles tomaram caminhos opostos. Esaú e Jacó da mesma forma, ambos escutando a história do pai, de Isaac, ambos ali tendo as mesmas oportunidades de entendimento, mas também tiveram percepções totalmente diferentes e tiveram escolhas opostas. Saul e Davi, ambos foram reis, ambos foram ungidos por Deus, ambos Deus mostrou seu poder dando vitórias, mas Saul teve uma visão totalmente diferente de Davi. Saul pecou, não se arrependeu, e por fim sabemos o fim que ele levou. Davi também pecou, mas ele se arrependeu porque ele tinha uma percepção diferente da de Saul. Pedro e Judas, por exemplo, também, eles dois conviveram com Cristo, ouviram de Cristo durante aqueles 3 anos, e eles tiveram reações e percepções diferentes. Pedro se arrepende, entende o equívoco que ele teve e busca em Cristo. Judas não, sabemos o fim também dele. Os 2 ladrões na cruz, né? Os 2 viram o julgamento de Cristo, os 2 viram como Cristo reagiu, mas um decidiu blasfemar, o outro decidiu crer. E assim, irmãos, a gente vai finalizar com o texto de Deuteronômio. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Todos encontraram? Vamos ler. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, tudo depende da vontade, tudo depende das escolhas que fazemos. É claro, irmãos, que em virtude do pecado, não somente nossa genética foi alterada, mas a nossa percepção foi alterada. Nossa percepção de nós mesmos e a nossa percepção de Deus, do caráter de Deus. É muito comum nos meus atendimentos, irmãos, eu perceber que as pessoas que estão em sofrimento não compreendem, não conhecem verdadeiramente o caráter de Deus. E a gente vê que na obra de Cristo, qual foi a principal obra de Cristo, além de nos salvar do pecado? Foi mostrar o caráter de Deus aqui na Terra, foi vindicar o caráter de Deus. Então, por que há essa alteração? A gente já viu, é por conta do pecado. Então, nesses 2 dias seguintes, nós vamos entender por que há essa alteração e tentar identificar na nossa própria vida essas alterações e pedir forças a Deus para fazermos escolhas de mudanças reais em nossas vidas. Vamos ver isso. Vou ler agora o texto da irmã Ati, que está lá em Ciência do Bom Viver, que ela fala sobre isso. Os que põem em Cristo a confiança não devem ficar escravizados por nenhuma tendência ou hábito hereditário cultivado. Então, a genética é o hereditário, e a epigenética, que é as alterações ambientais, é o cultivado, né? Nós fomos, muitas vezes aprendemos, fomos ensinados, né? Foi cultivado o nosso mal, como a gente viu, né? Foi despertado só o mal. Mas o que fala aqui? A gente não precisa ser escravo disso. A gente não precisa ser escravo de um conceito errado sobre Deus, né?
e sobre nós mesmos. Deus não nos deixou lutar com o mal em nossa própria limitada força. Sejam quais forem nossas tendências herdadas ou cultivadas para o erro, podemos vencer mediante o poder que ele nos está disposto a comunicar. Amém? Nós possamos crer nessa promessa, que nós possamos nos apegar a essas promessas. Olha o que mais ela fala. Deus nos deu o poder da escolha. A nós cumpre exercitá-lo. Não podemos mudar o coração. Irmãos, às vezes as pessoas dizem assim, mas eu escolho, mas eu não consigo mudar. Eu continuo sofrendo, eu continuo escravo. Muitas pessoas têm um desejo de mudança e querem perdoar, querem ter novos hábitos e não conseguem. E a gente entende por quê? Porque nós não podemos mudar o coração, nem reger nossos pensamentos, impulsos e afeições. Não nos podemos tornar puros, aptos para serviço de Deus, mas podemos escolher servi-lo. Podemos entregar-lhes nossa vontade. Então ele operará em nós o querer e o efetuar, segundo a sua aprovação. Assim, nossa natureza toda será posta sob o domínio de Cristo. Então, nós precisamos exercitar o poder da vontade, entregando nossa vida a Cristo, porque só nele existe liberdade. Todas as pessoas que estão sofrendo, elas estão escravas de uma doença, elas estão escravas da própria mente. Irmãos, é tão triste, né, quem tem familiares ou quem já passou ou passa por isso. A pior sensação é você não ter o domínio de si mesmo, da sua própria mente, das suas emoções. E Deus e Cristo pode nos libertar. Se nós entregarmos nossa vontade a Ele, nós vamos descobrir como entregar a vontade a Cristo nesses próximos dias. Então, irmãos, que nós possamos nos apegar às promessas de Deus, que nós não estamos cativos, mesmo que tivermos um diagnóstico, nós não estamos presos a Ele, porque nós temos Cristo Jesus, o único que pode nos libertar. Amém? Vamos finalizar agora com a oração? De tudo? Amém. Oremos. Santo, santo Deus, graças te damos, louvamos o teu santo nome porque tu és bom. Porque apesar da degradação do pecado, apesar de Satanás ter infligido tantos males na sociedade, adoecendo, Senhor, o ser humano, o Senhor ainda trabalha em nossas vidas e pode fazer uma mudança real em nossas mentes. Que, Senhor, o Senhor possa... É uma promessa, Senhor, está aqui, acabamos de ler. O Senhor pode submeter e subjugar nossas tendências herdadas e cultivadas. E nos ajude, Senhor, nos ajude a fazer a escolha certa. Realize em nós o querer e o realizar, como está descrito. E nos faz mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Abençoe cada irmão aqui presente, cada irmão que está a escutar essa mensagem, que nossas mentes possam ser abertas ao Espírito Santo de Deus, para uma vida em Cristo Jesus, uma vida de felicidade e paz, não uma felicidade deste mundo, mas uma felicidade que excede, uma paz que excede todo o entendimento que só o Senhor pode dar. Nos ajude a crer nas tuas promessas, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Louvado Deus. seja Deus. Michele, que Deus abençoe sua vida.